a todos e todas que acompanham mais um programa Elas Conversam. Tema de hoje, tributação, gênero e raça. Nós temos 3 maravilhosas convidadas, procuradoras da Fazenda Nacional, que apresento hoje com muita alegria e muito orgulho. Eu sou Regina Hirose, procuradora da Fazenda Nacional, represento a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no Comitê Gestor do Programa Mulher Cidadã, sou membro do GT Gênero, do Comitê de Diversidade e Inclusão da AGU e também sou membro da Comissão de Advocacia Pública da OAB de São Paulo e represento a carreira dos procuradores e procuradoras da Fazenda Nacional no Conselho Superior da AGU. Neste momento, vou fazer rapidamente uma autodescrição minha. Sou de baixa estatura, muito sorridente, cabelos castanhos, adoro sorrir, adoro conversar, gosto de dar palestras, gosto de ministrar aulas, tenho paixão por escrever, pela comunicação, por interagir com o público de um modo geral. Enfim, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. A nossa primeira convidada é a doutora Fernanda Santiago, uma querida amiga, colega da PGFN. A doutora Fernanda é assessora especial do ministro da Fazenda, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, cofundadora do movimento PFN de Todas as Cores. Doutora Fernanda, rapidamente para o nosso público, você pode fazer uma autodescrição e um breve comentário? Bom, eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou com o cabelo trançado, estou com uma roupa vermelha, um blazer vermelho, uma saia vermelha plessada e um sapato vermelho puro luxo de veludo. Excelente descrição. A nossa outra convidada, que é super especial também, é a doutora Lorena de Fátima Souza Araújo Narciso, procuradora da Fazenda Nacional desde 2016. Atualmente ocupa o cargo de consultora jurídica adjunta da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Cultura. Mestre em Direito, Justiça e Desenvolvimento pelo IDP de São Paulo. Autora do livro Racismo e Sexismo na Tributação Brasileira, sobre o consumo, do ano de 2023. Doutora Lorena, você pode fazer uma autodescrição em breves palavras, dando um olá para o nosso público? Claro, gente. Olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Sou Lorena, sou uma mulher negra de cor preta. Estou vestindo uma roupa roxa e sapatos bege. Tenho o cabelo encaracolado, com luzes. Sou nordestina, sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Estou aqui em Brasília há um pouco mais de um ano. E é um prazer realmente estar aqui com vocês. Quero agradecer inicialmente a Cláudia e a Gabi por esse convite maravilhoso de estar aqui falando um pouco sobre tributação, gênero e raça. E acredito que vamos ter um programa muito, muito importante e um marco para a Advocacia Geral da União. E a nossa próxima convidada, que também tem um currículo maravilhoso, super atuante, é a doutora Lana Borges, procuradora-geral adjunta de Estratégia e Representação Judicial, procuradora desde 2008. É co-idealizadora e cofundadora do movimento Tributos a Elas. É mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub, autora do livro Tributação e Gênero, Políticas Públicas de Extrafiscalidade e a Luta pela Igualdade. Doutora Lana, agora é a sua vez para uma autodescrição em breves palavras e um olá para o nosso público. Olá a todas e todos, doutora Regina, doutora Fernanda, doutora Lorena, uma alegria estar aqui ao lado de vocês, uma alegria receber o convite, não é, do Comitê de Diversidade e Inclusão da AGU, representado pela doutora Gabriela e pela doutora Cláudia. Bom, eu sou uma mulher, assim como a doutora Regina, também sorridente. Eu tenho 1,67 m de altura, sou uma mulher branca, com cabelos castanhos e também com luzes. Estou usando uma roupa azul, uma camisa azul, uma saia cinza e sapatos pretos. E, acima de tudo, eu repito, feliz de estar ao lado dessas mulheres que eu tanto admiro.
Vejam, público, que 3 maravilhosas entrevistadas de hoje. Cada uma com a sua riqueza, com a sua experiência de vida, com uma atuação profissional brilhante. Todas as 3 com um currículo para lá de brilhante. Então, nós vamos passar agora às perguntas, porque nós queremos ouvi-las, porque conhecimento não lhes falta. Doutora Lana, nós temos uma pergunta. A primeira perguntinha é: qual a origem da relação entre tributação gênero e tributação raça e gênero? E o que é e como se dá essa relação? Doutora Regina, é muito interessante pensar como é que nasce a relação, e aí eu vou falar aqui inicialmente entre tributação e gênero, não é? E, na verdade, tributação, gênero, raça são elementos de uma interseccionalidade inafastável. O que fica para nós em relação à parte histórica de tributação e gênero é algo que nos leva até o movimento sufragista. As mulheres do movimento sufragista, uma delas chamada Dora de Montefiore, ela se recusa, então, já que ela não podia votar nos seus representantes políticos, ela se recusa a pagar tributos, porque ela diz que aquela pessoa que paga tributos tem direito a poder também votar nas suas e nos seus representantes. Naquela época, só seus representantes. A Dora de Montefiore, então, ela monta uma barricada na casa dela. Naquela época a polícia não podia, mesmo com ordem judicial, invadir as casas. Então a Dora fica com as pessoas, não é, que estavam ali trabalhando com ela, recebendo alimentos e outros mantimentos pelas mulheres que traziam do lado externo desse forte. E assim nasce, então, dentro do movimento sufragista, que muito antes de pensar em tributação, pensava-se na própria dignidade da mulher, que deveria votar, não é? E tantos outros direitos que foram ali, que nasceram relacionados, e aí aqui nasceram, e falo exclusivamente dentro da Europa, no movimento sufragista. A Dora de Montefiore, então, ela marca essa relação tributação e gênero. Por que eu disse antes que os aspectos gênero e raça, eles são inafastáveis? Porque nós temos, e aqui falando do Brasil agora, mais do que 52% da população brasileira é formada por mulheres, e nós temos, no ano de 2023, pela primeira vez, o Brasil se declarando um país preto e pardo. Não é? Nós tivemos o maior índice de pessoas, e aí seja por uma questão de reconhecimento, de conscientização, pessoas que se declararam pretas e pardas. Por que eu falei da inafastabilidade? Porque, em regra, o que marca as pessoas que mais dependem das políticas públicas? O gênero e a raça. São mulheres pretas. A regra é essa, são as mulheres pretas porque estão cortadas por 2 recortes, não é? Por 2 fatores, que são as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. E por que a conexão com tributação? Nós precisamos começar a encarar a tributação como uma ferramenta do Estado de realização de políticas públicas. Há muito tempo atrás, quando eu pensava em escrever sobre gênero e tributação, me perguntavam, mas o que tributação tem a ver com questões de gênero? No mínimo, tudo. Tributação tem a ver com gênero especificamente porque a tributação é uma ferramenta de transformação social. A tributação, e é muito interessante, nós visualizamos a tributação única e exclusivamente como uma questão de angariar receitas, e a tributação vai muito além disso. A tributação se conecta com o direito financeiro e com a repartição de receitas, se conecta intrinsecamente com políticas públicas e, como eu disse, não deixa de ser um elemento de transformação social utilizado pelo Estado. Seria por aí. Vejam só o autoconhecimento da doutora Lana. Doutora Lorena, vamos fazer uns comentários a respeito de tudo que a doutora Lana expôs para o nosso público? Na verdade, Regina, eu queria fazer um comentário muito curto, porque, de fato, essa história da tributação e gênero ela é muito marcante, ainda mais por todo o tempo e toda a importância das sufragistas, mas foi como a Lana trouxe, o tributação, gênero e raça tem sido algo muito recente. Então, é muito curioso a gente não ter um ponto que a gente possa falar, não, a partir de agora, a tributação, gênero e raça começou, teve um movimento, teve um marco, e não. Isso acho que demonstra um pouco da necessidade de visibilização cada vez maior
eu conversava com uma amiga nossa, inclusive, a Daniela Olímpio, e perguntei, e aí, Dani, será que a gente tem algum marco? Porque no Tributação e Gênero a gente conhece, que tem as sufragistas e tal, mas será que na Tributação e Raça existe também esse marco? Ela falou, olha, eu não conheço, e aí nós chegamos à mesma conclusão, de que foi algo decorrente da Tributação e Gênero, e aí, a partir disso, e aí o feminismo negro conseguiu demonstrar essa diferenciação, essa impossibilidade de trazer a sororidade, né, universal e demonstrar que as mulheres negras são, sim, diferentes das brancas, e aí a tributação não pode ser tratada da mesma forma. Então, foi exatamente a partir do momento que a gente percebe que as mulheres não são todas iguais que sentimos essa necessidade de trazer também a raça para esse contexto, como a Lana bem disse. E é super importante porque aqui no Brasil é algo muito recente, então nós temos diversas escritoras atualmente, mas eu fiquei super curiosa, inclusive, com vontade de escrever sobre esse tema para entender, de fato, se a gente consegue definir um marco como temos na Tributação e Gênero. Vejam o quanto nós estamos aprendendo hoje. E temos também, na sequência, uma pergunta muito interessante, e a doutora Fernanda vai ser convidada a responder essa perguntinha. Como o tema tributação e tributação, gênero e raça surgiu na sua vida? E qual a importância dele no âmbito profissional e pessoal atualmente? Obrigada, Regina. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para a doutora Cláudia Trindade, para a doutora Gabriela Brandão. Estão fazendo um excelente trabalho no Comitê de Diversidade da AGU. E a gente está falando sobre algo que é tão novo, né? E ao lado da doutora Lorena, da doutora Lana, que acabaram de escrever 2 livros sobre o assunto, são grandes especialistas no assunto, realmente ver que a AGU, conduzida pela doutora Gabriela e pela a doutora Cláudia, está na vanguarda de uma discussão que ainda é tão nova. Como isso entrou na minha vida, né? A sua pergunta, Regina. Bom, sendo uma mulher preta no mundo jurídico, é curioso, porque as pessoas querem, mesmo que você não queira, você tem que estudar e aprender um pouco, saber um pouco desses assuntos e saber como esses marcadores discriminatórios de raça e gênero, que no Brasil são tão relevantes, como a doutora Lana bem disse, porque quantitativamente no Brasil nós temos uma maioria de mulheres pretas entre a população, e temos também entre a população mais pobre uma maioria de mulheres pretas em famílias monoparentais, aí arcando com a pior carga tributária e estando aí na base da pirâmide. Então, nós temos hoje essas mulheres pretas com seu crescimento inviabilizado, com as suas famílias inviabilizadas de promoverem uma mobilidade social em razão da alta carga tributária que elas sofrem. Então, isso é muito grave. É um problema econômico, um problema jurídico. Nós temos um país que é um dos piores países em mobilidade social, o que é consequência das nossas políticas públicas que, historicamente, não consideravam a realidade da discriminação sistêmica para pensar todas as suas políticas. E entre as políticas estruturantes, a política tributária ela é relevantíssima, porque ela define quem vai pagar quanto para o Estado continuar funcionando. Então, hoje, a gente olhar e reconhecer que o nosso sistema jurídico, o nosso sistema tributário, ele foi construído ignorando a discriminação, ignorando pessoas como eu, pessoas que nasceram como eu, me conecta de uma forma especial com o direito. E eu acabei indo para essa área, acabei estudando antidiscriminação e acabei de apresentar o meu mestrado recentemente sobre antidiscriminação em direito, em que eu defendo justamente que o Estado não vai conseguir caminhar para a transformação social que é necessária de um Estado que parte de um ponto de partida, que é um ponto de partida discriminatório, um Estado com uma herança escravocrata ainda presente no nosso dia a dia. Não é à toa que a gente
vê a empregabilidade piorada quando a gente olha para a população negra, que a gente vê o acesso à educação pior para a população negra, a gente vê um acesso à saúde pior para a população negra. Então, a partir do momento, somente a partir do momento que a gente entender que isso está conectado, é que a gente vai conseguir criar políticas públicas direcionadas para resolver os nossos problemas estruturais e daí para frente seguir para fazer aquele Estado que a gente prometeu no artigo 3º da Constituição. Seus comentários, doutora Fernanda, nos inspiram. Sabe por quê? Porque você vivencia. Você sabe do que você está falando. Não é isso? Assim, no sentido de observar, não só como estudiosa do direito, mas uma pessoa que vem lutando ao longo dos anos para reduzir essa desigualdade. E isso é importante. Uma atuação ativa, consciente, e aplaudo essa sua luta, que eu sei que você é batalhadora, e isso é muito importante, nós enaltecermos. As 3 entrevistadas, elas não só brilham na Procuradoria da Fazenda Nacional, são mulheres guerreiras que trazem, iluminam muito as nossas ideias, as nossas mentes, demonstrando que nós precisamos o quê? Avançar nessa agenda. Reduzir desigualdade social passa, sim, por uma questão tributária. Tributação é fundamental para a redução dessa desigualdade social, para reduzir discriminação também em relação às mulheres negras. E nós sabemos que esses dados já existem, os estudos estão sendo aprofundados. E, doutora Lana, nós convidamos agora para que você faça um comentário a respeito desse tema, por favor. Bom, então, como conectar tributação e gênero, não é? No meu caso, se nós pararmos para pensar que o Brasil tem hoje 6 milhões de mulheres a mais que homens. Eu vou repetir esse número. São 6 milhões de mulheres a mais que homens. E como a Fernanda colocou, tendo em conta que a mulher no Brasil hoje recebe 27% a menos que um homem, não é, para desenvolver as mesmíssimas atividades, tendo ela, muitas vezes, um currículo, inclusive, mais incrementado do que o homem, nós vamos somando fatores. Então, são mais mulheres no Brasil, as mulheres recebem menos, elas trabalham pelo menos 8 horas a mais semanais que os homens nos trabalhos que a gente chama de tarefas de cuidado, ou seja, trabalho não remunerado, e elas estão à frente, como disse a Fernanda, da imensa maioria, 93% das famílias que, então, nós chamávamos de família monoparentais. São aquelas famílias com uma pessoa menor de 14 anos e com apenas um adulto que faz a provisão, não é? Que faz toda a questão financeira daquela família. Vejam que quando conectamos todos esses fatores, todos esses números, esses quantitativos, não há dúvida nenhuma de que a tributação, como a Fernanda também colocou, precisa se voltar para as mulheres. Então, como eu disse, tributação tem a ver com o quê? Com gênero, no mínimo tudo. Tributação tem a ver o quê? Com gênero e raça, no mínimo tudo, de novo. As mulheres precisam de direcionamentos, políticas públicas específicas, as pessoas negras precisam de políticas públicas específicas e as mulheres negras precisam de políticas públicas específicas. Por quê? Porque existem demandas sociais completamente diferentes. E sendo o Estado responsável por atender exatamente não só a igualdade no artigo 5º, nós sempre nos ligamos ao artigo 5º, não é? Quando falamos de igualdade, mas não é disso que se trata. A Constituição inteira, ideologicamente, é composta por princípios de solidariedade, de igualdade, não é? De máxima prestação do Estado às pessoas vulneráveis, socio e economicamente falando. Mais uma vez, eu só vou ficando cada vez mais inspirada, né? Para continuar estudando, porque eu sou entusiasta do tema, da questão da valorização do papel feminino, porque durante muito tempo as mulheres foram, na verdade, amordaçadas. Talento e competência não faltam às mulheres. E eu sou muito assim. Eu não falo nem de exclusão, eu falo de inclusão. É ocupar o espaço que é por direito
das mulheres. E nós temos exemplos aqui hoje, exemplos vivos de mulheres guerreiras, profissionais, muitas vezes também assumindo, aliás, nós todos aqui, na verdade, unanimemente, assumimos também tarefas do lar, não é? Tarefas do lar, ou seja, acumulamos, na verdade, mais e mais tarefas no dia a dia. E estamos aqui hoje debatendo um tema fundamental, que é o quê? É um processo de amadurecimento de uma sociedade. Por isso que o tema agora, mais do que nunca, está sendo, sim, ventilado e debatido. E temos mais uma pergunta que eu acho que o público já vem percebendo que realmente todas lutam muito, estudam muito e querem que o Brasil como um todo, a sociedade como um todo, perceba a importância desse tema de hoje. Próxima pergunta para a doutora Lorena. Por que os temas tributação e tributação gênero e raça são tão pouco difundidos ainda? Bom, é uma pergunta muito interessante, porque estamos aqui falando sobre esse assunto, então já estamos dando um passo. Mas eu estava pensando um pouco na minha trajetória, e aí eu fiz faculdade, nunca tinha escutado falar, finalizei em 2014. Eu estagiei na PGE lá de Pernambuco, com tributação, nunca tinha escutado falar. Finalizei a faculdade, estudei para concurso, para a PGFN, que é um concurso muito específico relacionado com a tributação, nunca tinha escutado falar. E aí agora, no início da pandemia, em 2020, um grupo surge, eis que o Tributação e Gênero, com a parceria da FGV com a própria PGFN, o Tributos a Elas, também o movimento, para trazer esse tema tão à tona, que a Tatiane Piscitelli, a professora, já estudava, mas que muita gente, inclusive eu, não conhecia. E aí eu acredito que, a partir desse grupo, foi meio que uma paixão de nós tributaristas que estamos mais ali unidas no dia a dia, e ele passou a tem sido difundido cada vez mais, mas acredito que sim, que a gente pode considerar que ainda é pouco, que ainda precisamos de mais. E temos alguns estudos, por exemplo, da professora e advogada Isabela Rocha, com o professor Marciano também, que traz um pouco do porquê desse tema ser tão pouco difundido ainda. E eles trazem, basicamente, falando de que atualmente os advogados estão muito mais focados na parte empresarial, então tributação, gênero e raça não é um tema que traz uma judicialização, por exemplo. Os próprios advogados empresariais também não têm o gênero e a raça desfavorecidos, então também é um marco. Eles trazem também que, atualmente, querendo ou não, nós estamos vivendo uma onda conservadora, então trazer o gênero e a raça ainda é um tabu muito difícil de ser, em alguns espaços, trazido mesmo. Inclusive, a gente pode comentar um pouco depois da reforma tributária, o quanto foi difícil trazer essa pauta para a reforma. Mas fato é, como a Lana já tinha falado também inicialmente, que esse direito tributário dado nas faculdades ainda é muito aquele dito como neutro, que não é capaz de alterar as desigualdades que vivemos hoje no país. É um direito tributário apartado de outras ciências, da sociologia, das finanças. Então, essa dificuldade de aproximar o direito tributário das outras ciências, da própria sociedade, acaba dificultando um pouco da população e dos estudiosos como um todo terem acesso à pauta. Mas, como eu falei no início, acredito que não é à toa que nós estamos aqui para trazer, então, os estudos têm sido cada vez mais recentes. E como a Lana falou da Constituição, é isso que eu penso muito. Assim, a gente não está fazendo mais nada além do que pedindo que a Constituição seja cumprida e todo o seu arcabouço jurídico ligado à parte tributária, então, seja a capacidade contributiva, necessidade da seletividade, a importância de tornar os tributos menos regressivos, que é o que eu trato majoritariamente no meu livro. Então, acho que é isso. A necessidade de trazer o tema mais à tona ainda está um pouco difundido, mas que, aos poucos, nós estamos ocupando esses espaços. Excelentes considerações da doutora Lorena. E nós vamos pedir para a doutora Fernanda traçar e trazer também aqui à tona os seus comentários.
Bom, com relação a esse tema, e porque eles são pouco difundidos, eu atravesso essa problemática na dissertação e eu trago a antidiscriminação como uma solução. É exatamente esse o ponto. E o que eu preciso para institucionalizar a antidiscriminação? Bom, eu preciso cumprir algumas etapas. E algumas dessas etapas passam, por exemplo, na necessidade de se reconhecer que a representatividade é relevante. E o que é isso? O que isso significa? Bom, é preciso que a gente garanta a presença de mulheres em espaços decisórios. Perceba, toda essa discussão de tributação em gênero, tributação em raça, nasce em grupos de mulheres tributaristas. E isso, por si só, já é um grande argumento nesse sentido. Existem pesquisas, obviamente, que demonstram que, obviamente, não é uma matemática perfeita. Não é toda a representação, não é sempre que eu vou colocar uma mulher, uma pessoa negra, aquela pessoa vai defender aquele grupo minorizado a que ela pertence. Entretanto, somente quando há essa representação é que surge a representatividade. Ou seja, pode ser que eu tenha representação e não surja. Agora, se não tiver representação, não vai surgir. E se tiver, eu tenho chances maiores da representatividade daqueles assuntos ser defendida. Então, isso é um ponto essencial. Nós temos uma melhora nos últimos anos, mas que ainda é insuficiente. A gente ainda precisa caminhar para cada vez mais entender que as mulheres precisam e as pessoas negras precisam ocupar espaços decisórios relevantes, precisam estar pensando política pública, precisam estar à mesa no momento da decisão. E esse é um dos aspectos. Eu vou passar rapidamente por outros, mas a gente precisa... Isso passa pela questão do lugar de fala, isso passa pela questão de se respeitar o conhecimento empírico que essas pessoas têm, isso passa pela dificuldade que nós temos hoje. A gente tem um movimento que traz um pensamento mais progressista, né, também entre os homens. É preciso que a gente compreenda que isso não substitui a presença de mulheres e pessoas negras, que isso também pode representar, de um outro lado, uma resistência em lidar com a discriminação sistêmica, tanto do ponto de vista de gênero quanto de raça. Ou seja, a gente está num momento de tensão, num momento em que a gente precisa distensionar isso e compreender que realmente isso é insuperável. E um outro ponto é um ponto do reconhecimento do que o direito é uma ciência enviesada. Esse é o ponto de partida para tudo isso. A gente tem que entender que nós, juristas, e ainda mais nós que estamos aqui, que passamos por formações... que passavam por essa questão da neutralidade, porque hoje a gente questiona isso. As pessoas que nós lemos, poucas dessas pessoas questionavam isso. Então, entender que a nossa educação foi enviesada, a faculdade de direito é enviesada, a política é enviesada porque tem uma maioria de homens brancos, enfim, compreender esse enviesamento, porque somente a partir dessa compreensão é que vamos poder lutar contra ela, vamos poder caminhar para aquilo que a gente diz que é para um pensamento racionalizado. Um pensamento que a gente reflete, avalia as premissas e aí parte para as soluções. E sabe de uma coisa, doutora Fernanda? Ouvindo os seus comentários agora, me veio à mente o seguinte. Eu trabalho muito com ações educativas, educação fiscal. E quando a gente pensa em mudança de cultura, eu entendo que na educação fiscal nós podemos começar a trabalhar essa temática toda, porque precisamos mudar paradigmas. Mudança de paradigmas envolve mudança de cultura, de comportamento coletivo. Então, nas ações educativas, no campo da educação fiscal, doutora Fernanda, doutora Lana e doutora Lorena, eu acredito que nós também temos muito a contribuir. Eu já estou imaginando lá na frente, já pensando em ações educativas envolvendo todas nós e, quem sabe, muito, muito mais estudantes, professoras, professores, seja na escola, no ensino fundamental, seja no ensino médio, no ensino
digamos, superior, né? Faculdades, universidades. Nós precisamos multiplicar boas sementes. E tudo isso, mudança de cultura, é mudança de base. E aí não tem como se falar em mudança sem passar pela educação. Parabéns pela forma como as três estão desenvolvendo o tema. Eu fico aqui emocionada, porque eu sinto nas palavras a verdade, porque não só falam de forma acadêmica, mas é porque realmente abraçam a causa. E isso é importante, é fundamental, né? Isso faz parte da nossa vida. E nós vamos seguir aqui com mais perguntas empolgantes. Próxima pergunta vai ser para a doutora Lana. Como o tema se relaciona com a reforma tributária aprovada recentemente? Essa é uma questão muito interessante. Lorena abriu aqui já um histórico. Não pensemos que foi fácil e que foi super simples, todo mundo queria falar de gênero dentro da reforma tributária. Obviamente que não. A reforma tributária, que eu digo que é uma revolução tributária, ela caminha há pelo menos 30 anos. É claro que a gente pode discutir a forma, a velocidade com que ela foi aprovada, mas ela é estudada há pelo menos 30 anos. Academicamente, as pessoas falam sobre reforma tributária, dentro do Congresso Nacional, sobre reforma tributária. Mas, vejam, as primeiras PECs que existiam e o primeiro PL, eram 2 PECs e um PL que estruturavam a reforma tributária. E esse grupo de pesquisa, Tributação e Gênero, da FGV São Paulo, do qual fazemos parte, numa investigação, o que se apurou? O que as tributaristas, então, 22 mulheres apuraram? Não existia um único artigo que se dirigisse às questões de gênero. Embora toda essa desigualdade que a gente já colocou aqui, não havia um artigo sequer que tivesse por objetivo minimizar as desigualdades de gênero entre homens e mulheres. Então, vejam, quando a emenda 132 ela vem, e a emenda 132 traz dezenas de artigos. O PLP 68, ele traz mais de 150 artigos. Mais de 500 artigos. O PLP 108, mais de 150 artigos. E o que a gente tem hoje, então, na reforma tributária? Essa é algo que eu tenho trabalhado bastante, Regina, porque quando a gente fala em reforma tributária e gênero, a gente pensa em 2 artigos de cara. Aquele que fala de saúde menstrual. Verdade. Obviamente que saúde menstrual está ligada a gênero, mas nós precisamos pensar que existem pessoas que menstruam. E quando lemos gênero, a gente associa a mulher. Então, a saúde menstrual é maior do que apenas as mulheres. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando nós pensamos em reforma tributária, nós pensamos ali sobre a questão dos regimes diferenciados previstos no artigo 9º da 132, e existe uma avaliação quinquenal. Os regimes diferenciados serão analisados para ver se está existindo uma maior igualdade de gênero. Aí existem várias perguntas que eu sempre me faço. Quem é que vai fazer essa avaliação? Quem é o comitê? Quem é o grupo que vai fazer a avaliação? São pessoas especializadas em tributação e gênero? Primeiro ponto. E nós, então, associamos a reforma tributária a esses 2 pontos. Mas eu vou trazer pelo menos mais 3 aqui para a gente comentar. Quando a gente coloca a questão da cesta básica, o que nós já trouxemos aqui mais de uma vez foi que são mulheres, em regra de baixa renda, que chefiam o maior número de famílias no Brasil. Ponto. Quando nós pensamos numa cesta básica regionalizada e com alíquota zero, nós estamos beneficiando mulheres majoritariamente. Quando nós pensamos, isso é uma outra questão, no regime diferenciado de tributação para produtos relacionados à saúde, medicamentos, nós estamos, de novo, chegando às mulheres. Por quê? Existem inúmeras pesquisas que demonstram que mulheres gastam a sua renda majoritariamente com alimento, com todas as referências do trabalho de cuidado. Alimentação, vestuário, medicamento, material escolar e outras questões relacionadas à família. Já os homens têm um outro tipo de gastos que não estão relacionados ao trabalho de cuidado. E aí eu já trouxe, então, mais 2 pontos, a questão da cesta básica, só trouxe a questão da cesta básica. O cashback. Quando pensamos em cashback, que é a devolução
dos valores de IBS e CBS, nós, de novo, vamos atingir majoritariamente mulheres. Hoje, a previsão é que o cashback, e aí a gente pode depois discutir como é que ele vai ser operacionalizado, não é esse o ponto. O cashback é uma ferramenta de minimização das desigualdades socioeconômicas. O cashback é voltado para uma maior potencial aproximação das pessoas de baixa renda a uma condição de vida um pouco melhor. Então, o cashback seria o nosso quarto ponto. E o quinto ponto que eu vou levantar aqui é o parágrafo 3º do artigo 145. Lá no parágrafo 3º está escrito o seguinte: a legislação buscará atenuar a regressividade. Essa redação é totalmente crítica, né? É passível de crítica, afinal, o que é buscará atenuar? Na verdade, a legislação tributária ela deve atenuar a regressividade, porque sabemos nós que a regressividade, seja do ponto de vista acadêmico ou profissional, ela é algo extremamente criticado. O que é a regressividade? É a forma como a tributação atinge as pessoas que ganham menos. Então, se o meu salário é 50% comprometido com tributação, o salário de outra pessoa pode ser comprometido apenas em 10%. E o que essa regra nos diz? Que quem ganha menos paga proporcionalmente mais tributo. Então, quando evitamos a regressividade, buscamos atenuar, que na verdade deve ser lido como deverá atenuar, existe também uma conexão entre reforma tributária e gênero. E, por fim, a questão da reforma tributária ela tem um tema específico. Eu tenho participado de audiências na Câmara e do Senado e eu tenho falado sempre sobre isso. O parágrafo 3º do artigo 145, o 4º fala da regressividade, o 3º nos traz os 5 princípios da reforma tributária. Princípios esses que se orientam em relação à simplicidade, à transparência, à cooperação, proteção do meio ambiente e o mais importante deles, justiça tributária. Justiça tributária é fazer com que a tributação seja ferramenta estatal de minimização de desigualdades socioeconômicas. É isso. Só isso, ou tudo isso? Acabamos de ter uma super aula de reforma tributária. Muito obrigada, doutora Lana. Eu aprendi muito, mas muito mesmo, porque realmente tendemos a observar alguns pontos, mas com essa profundidade, com essa clareza, poucos juristas, viu, doutora Lana? Poucos têm essa capacidade. E eu vou pedir para a doutora Lorena fazer os seus comentários. Por favor, doutora Lorena. Pois é, né? Depois dessa resposta tão completa, assim, é até difícil comentar alguma coisa que tenha ficado faltando, mas só reforçar realmente a dificuldade que foi de discutir a reforma tributária, pelo menos 30 anos aí, essa aprovação no final do ano passado, mas que para a questão específica da tributação em raça, que é algo que eu converso com outro grupo de estudos específico de raça mesmo, sem trazer assim a centralidade do gênero, ficou um pouco a desejar para a gente. A raça tinha sido incluída em poucos artigos, trazendo um pouco do cashback, inclusive foram o próprio grupo de estudos que conseguiam incluir a raça ali, a necessidade de diminuição das desigualdades de gênero e raça, mas que, infelizmente, saiu do texto sob o argumento de que precisava trazer uma pacificação das discussões e tudo mais. Então, a raça, diferente do gênero, que tem pelo menos 2 artigos expressamente, na raça não tem nenhum. E aí a gente tenta trazer nesses artigos e parágrafos que a Lana falou, seja por essa busca de atenuar a regressividade, seja pela justiça tributária, mas eu tenho escrito bastante também sobre essa necessidade de trazer essa reforma tributária, esse olhar racial, então, sobre a regressividade, que, a princípio, a gente vê esse parágrafo 3º como 4º, como uma norma programática, ou seja, o que é que eu vou fazer ao buscar atenuar? Então, a necessidade de trazer para a concretude. Então, de fato, o que é que a gente pode fazer enquanto estudioso, enquanto tributarista, para trazer, de fato, uma relevância para esse artigo, assim como a justiça tributária também, de que forma esses princípios, de fato, merecem ser... Como nós podemos concretizá-lo. Então, acho que é isso. Assim, a gente deve continuar e trazer a reforma tributária para a gente, para a discussão de tributação e raça, da forma que der. Se não deu expressamente como raça,
Nós já temos artigos suficientes, como eu tinha falado antes, na Constituição, que traz essa necessidade de diminuição de desigualdade de gênero e raça. Agora, mais ainda, com esses artigos já previstos expressamente no texto da reforma. Mais uma vez, parabéns, viu, doutora Lorena? Muito estudiosa. Tem, assim, sabe, não é só... Gente, é gostoso, é inspirador ouvi-las. Porque eu também gosto de ler, estudar tributação e gênero. Mas ouvindo as 3 convidadas, eu já começo a imaginar o quanto que nós caminhamos e o quanto ainda temos para caminhar. E vocês continuem, por favor, firmes, porque nós, na verdade, também faço parte do grupo de estudos e nós precisamos, como eu disse, multiplicar boas sementes. E aqui, este programa tem esse intuito de provocar também reflexões e não ficarmos só no mundo das ideias, mas no mundo real. O que é que nós todas e todos podemos fazer e praticar no dia a dia para que a nossa realidade seja mudada para melhor. Temos uma pergunta, viu, doutora Fernanda? A próxima pergunta é: qual é o papel da AGU-PGFN e do Ministério da Fazenda dentro dessa discussão? Qual a importância de discutir o tema internamente e fora? A importância toda, né? Quando a gente olha para a nossa capacidade institucional de pensar, produzir, elaborar, no caso da Advocacia Geral da União, prestar assessoria jurídica, é necessário que a gente se atualize e seja capaz realmente de propor políticas que sejam transformadoras. Quando o Ministério da Fazenda inicialmente propôs, né, as primeiras ideias do substitutivo, obviamente a reforma tributária não pertence ao Ministério da Fazenda, uma reforma tributária que ficou anos no Congresso, foi discutida no Congresso, e a Fazenda, o Ministério atual, é um ministério que ainda não tem 2 anos, mas que veio para impulsionar essa discussão. Ainda que não tivesse as previsões específicas sobre gênero, a nossa justificativa sobre o cashback, que era uma peça fundamental, que lá no início nós defendíamos, era toda com base nisso. Olha, se a gente conseguir colocar o cashback dessa forma, e isso a gente falava lá no início, a gente trazia o percentual de pessoas negras e ultrapassava 70% de pessoas negras favorecidas. E isso é importante ver como passamos a usar dados para motivar nossas políticas e para justificar que a nossa política tributária é uma política transformadora da realidade social. O aumento da progressividade na tributação é uma agenda, uma macroagenda essencial do momento. Não só falando de reforma sobre o consumo, onde é obviamente essencial, era um ponto essencial de se tratar disso, mas quando também pensamos na reforma sobre o patrimônio, da tributação sobre o patrimônio, alguma coisa já foi feita, né? Na mesma reforma sobre o consumo, tratamos aí de incluir, por exemplo, aeronaves executivas, embarcações executivas. Outro ponto que já foi encaminhado no passado em outra lei foi a tributação de offshore, a tributação de fundos fechados, quer dizer, toda essa tributação sobre aqueles que não pagavam tributação sobre a renda também está dentro desse bojo da progressividade fiscal, que está dentro daquilo que a gente que o governo tem defendido, que a gente precisa aprender a fazer o rico pagar tributo e o pobre tem que estar no orçamento. E tudo isso, ver que tudo isso está sendo criado e pensado, ainda vem muito mais, ainda está se pensando o que mais se pode fazer nesse sentido. Quer dizer, dá para ver que nós temos hoje uma política que se preocupa com o tema. E daí a relevância de nós institucionalizarmos cada vez mais esse tipo de pensamento. Nós ainda não colocamos com essas palavras. A antidiscriminação ainda é uma palavra nova. Uma palavra que, com muito orgulho,
a doutora Cláudia Trindade, e durante a minha passagem no Conselho Superior da AGU, conseguimos inserir no nosso edital de concurso. Mas ela ainda é nova. Recentemente, enquanto eu apresentava a dissertação, me falaram disso. Nossa, mas aqui... Uma professora até questionou, será que aqui não tem uma tese? Falei, não, porque já tem outros professores que falam sobre isso, mas ela é muito nova, é uma palavra muito nova. A gente pensar, e ainda em muitos campos, ela está no campo da ideia, né? Está no campo ainda daquela construção pouco empírica. E toda a preocupação que eu tenho tido é da gente institucionalizar a antidiscriminação. Porque eu entendo que somente quando a gente fizer todos aqueles passos que eu disse anteriormente, a gente entender que o direito é enviesado, entender que a política é enviesada, entender que a gente precisa de representatividade, entender que a discriminação de gênero e de raça fazem parte do cotidiano normal da sociedade brasileira, ela é estruturante para a gente, ela está em todas as nossas instituições, ela faz parte do pensamento de pessoas boas que trabalham conosco. Não é algo que depende de uma pessoa que a gente eventualmente não goste. Não, ela faz parte do nosso pensamento normal, naturalizado. Somente a partir da compreensão de que é necessário institucionalizar, para aprender a lidar com isso, para aprender a usar isso como premissa, superar isso antes de criar a política, é que a gente vai caminhar para uma política pública transformadora da nossa realidade social. Resposta riquíssima, completa e que eu, como digo, inspira. Quem vai comentar agora é a doutora Lana. Essa pergunta ela é bastante interessante, né? Qual é o papel da AGU, PGFN e do Ministério da Fazenda dentro dessa discussão? E qual a importância de discutir o tema internamente? Vejam, o que é a AGU? A Advocacia Geral da União. E o que é a União? É importante a gente pensar. Eu gosto muito de dizer sempre que aquele senhor de barbas compridas, sentado numa cadeira cheia de teia de aranha, que tem um cajado na mão, não é? E que ele é que é o culpado por todas as tragédias que acontecem social e politicamente, né, falando, esse senhor não existe. O Estado somos eu, você, todos nós. Então, quando a AGU, que é a Advocacia da União, internaliza, como disse a Fernanda, não é? Traz a importância da institucionalidade desses temas, gênero e raça, nós não estamos fazendo nada mais do que servindo ao nosso cliente. Quem é o nosso cliente? A sociedade brasileira. A sociedade brasileira precisa de procuradoras, procuradores, advogados, advogadas da AGU, procuradores da Fazenda, procuradores federais, totalmente protagonistas nesse tipo de discussão. É esse o papel que nos cabe. O Ministério da Fazenda, por óbvio, neste momento, tem um papel totalmente diretivo em relação à reforma tributária, contou com inúmeras pessoas dentro da Procuradoria da Fazenda, mas nós, enquanto instituição, AGU, PGFN, nós cumprimos apenas o nosso dever quando nós olhamos para esse tipo de temática e queremos mudar internamente a nossa instituição e externamente alcançar a sociedade brasileira. Então, as pessoas me perguntam, mas por que, com tantos temas, falar sobre gênero? Porque é, no mínimo, a minha responsabilidade social. Eu, que sou filha de políticas públicas, com muito orgulho, depende de nós, pessoas que defendem a sociedade. De novo, aquele senhor não existe. Pessoas que defendem o corpo social, depende de nós essa transformação que nós tanto falamos aqui. Quando me perguntam o que a gente tem a ver com isso, todos nós temos muito a ver com isso. É nossa responsabilidade social. Nós vivemos numa sociedade, o que a gente devolve para essa sociedade, para além de reclamações? Não é? O que a gente faz para mudar aquele cenário que está ao nosso redor? Como é que a gente faz para criar políticas públicas dentro do nosso universo? Mas, Lana, eu posso criar política pública dentro do meu universo? Claro que pode. Você pode fomentar discussões. A gente tem que perder essa ideia de que políticas públicas são apenas aquelas que estão contidas nas leis. Nós fazemos, não é, Regina, política pública sem gastar um centavo.
a mudança de perspectiva das instituições e das pessoas é, sim, uma forma de transformação social e, por isso, uma política pública. Então, a AGU, a PGFN, o Ministério da Fazenda são instituições que, do meu ponto de vista, estão obrigadas, constitucionalmente falando, a tratar desse tipo de temática. Olha, eu até quero acrescentar, porque, assim, são comentários tão ricos, e parabenizar, aproveitando essa oportunidade, a doutora Gabriela Brandão e a doutora Cláudia Trindade pelo seguinte: quando nós falamos do nosso papel enquanto integrantes da AGU, enquanto integrantes da PGFN, um programa com essa temática, com essa abrangência, com essa riqueza de perguntas e respostas, abrindo a mente das pessoas, onde nós chegaremos com esse programa? Olha qual a importância de um programa feito em parceria do GT Gênero e Escola da AGU. O quanto nós estamos levando de informação e de esclarecimento e de reflexão. Então, eu fico muito, muito feliz, e eu falo assim com a maior tranquilidade, sem medo de errar, que eu estou muito bem acompanhada aqui hoje. E que só eu vou sair cada vez mais orgulhosa dessas moças maravilhosas que trabalham dia após dia, e eu sei que a rotina delas não é uma rotina fácil. Mas elas não se acovardam. Elas levantam a bandeira. Elas não ficam só lá no cantinho fazendo aquele trabalho de gabinete, porque a sociedade não nos conhece. Eu faço um trabalho de campo de valorização da advocacia pública. E aqui vai um recado. Vejam o quanto o nosso universo é tão rico. O universo da Advocacia Geral da União, o universo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a nossa responsabilidade social, porque eu também sou oriunda de escola pública. Eu ministro palestras em várias localidades. Sabe por quê? Porque é uma forma de dar algo, um retorno social. Porque se hoje eu estou aqui com essas maravilhosas procuradoras, é porque eu pude estudar. E quem bancou meus estudos foi a sociedade brasileira, em especial, no meu caso, a sociedade paranaense, pagando tributos. Então, esse retorno é fundamental. Parabéns, mais uma vez, às três. Só me enchem de orgulho. Orgulho. E nós vamos para uma outra pergunta, porque o tema é muito rico. Se fôssemos pensar aqui, ficaríamos 20, 30 horas conversando. Mas temos mais uma pergunta aqui. Doutora Lorena, como as pessoas podem se aprofundar mais sobre o assunto? Existem livros e grupos de estudos tratando do tema? Bom, acho que agora é a melhor parte. Vamos divulgar todas as mulheres incríveis e maravilhosas que têm escrito sobre o tema. É realmente instigante ter esse contato tão próximo e considerar amigas mesmo e parceiras nessa luta de tributação, gênero e raça. Eu fiz questão de trazer aqui alguns, acho que todos que eu tinha lá em casa. Então, começando aqui pelo meu, que foi a minha dissertação de mestrado, que eu concluí e lancei ano passado, que é Racismo e Sexismo na Tributação Brasileira sobre o Consumo. E aí a gente já trouxe um pouco sobre isso, que é a necessidade da tributação ser utilizada como diminuição das desigualdades. E aí eu trago especificamente sobre o consumo, porque eu quis trazer esse link com as mulheres negras. Como se tratou de um mestrado interdisciplinar, eu dividi o livro em duas partes. Então, na primeira, eu trouxe muito mais as outras ciências, seja sociologia, história, para resgatar o racismo estrutural. Depois trouxe um pouco do sexismo, do machismo, para trazer realmente esse apanhado de... Era o que eu estava estudando ali a partir de 2020. Então, eu queria poder também passar um pouco de forma didática para as pessoas que estudassem o direito tributário, como elas poderiam, pelo menos de uma forma geral, entender um pouco sobre o racismo e o sexismo. E aí, na segunda parte, eu trago realmente sobre a tributação, fazendo esse link com o racismo e o sexismo. Então, demonstrando que, de fato, as mulheres negras, por estarem na base da pirâmide social, são as que mais sofrem, porque ganham menos, estão mais na informalidade,
consequentemente, devem despender um percentual muito maior da sua renda para arcar com esse custo da tributação sobre o consumo. Então, ainda trago muito rapidamente sobre a necessidade da progressividade maior na tributação sobre o patrimônio, a renda e tal, mas o grande foco é sobre a tributação sobre o consumo. Aqui eu trouxe também, acho que é um dos primeiros livros, né, Lana? São vários artigos, que é Política Fiscal e Gênero, que é bem assim, das primeiras escritas realmente assim de várias autoras sobre o tema. É bem assim, eu cito no meu livro, e acho que a grande maioria quando vai tratar do tema. Eu não coloquei na ordem, então está meio aleatório aqui. A minha amiga Daniela Olímpio, que eu já tinha mencionado, As Paredes da Estrutura, aqui ela traz um pouco da visão dela, pessoal, e é muito interessante porque ela traz muito a sociologia, traz muito a história, então ela sempre traz como é que era a tributação, desde a colônia, qual é o papel da tributação, e aí vai trazendo um pouco da perspectiva dela também, enquanto, enfim, cidadã. A Eliane Barbosa, com Tributação Justa, Reparação Histórica, que ela não é tributarista, não é da área do direito, mas traz essa discussão também da necessidade de haver uma reparação da população negra, já que foram as pessoas mais impactadas decorrentes da escravização e que sofrem com as desigualdades raciais. Então, porque ainda, após a abolição, a gente ainda está sofrendo mais, eu digo população negra, ainda sofre com a tributação, ou seja, nós que deveríamos ser, de alguma forma, reparados, sofremos ainda mais com esse impacto da tributação. Tributação em Raça, Fabulações Tributárias, da Maria Angélica dos Santos, que é uma professora mineira também excelente. A Maria Angélica esteve na minha banca de defesa, fez a apresentação do meu livro, então, para mim, é um orgulho muito grande falar dela, porque ela é uma grande inspiração e uma grande, realmente, lutadora aí para trazer a tributação, a raça e o gênero também. A Isabelle Rocha, com Tributação e Gênero, que também acho que foi um dos primeiros livros lançados, né? Que é da dissertação de mestrado dela também. E aí o foco maior é do imposto de renda e o impacto, né, na tributação para as mulheres, de uma forma geral, e ela traz também o viés racial. A Luísa Machado, com Tributação e Desigualdade de Gênero e Raça, que é uma inspiração para a gente. A Luísa, que está morando aqui em Brasília, tem uma atuação muito forte no Congresso Nacional. Ela é uma das responsáveis pelas alterações que a gente conseguiu, né, de incluir o gênero. Então, realmente é uma mulher incrível, que a gente se inspira muito. E, por último, nossa maravilhosa Lana Borges, Tributação e Gênero, que também lançou ano passado, acho que um dia antes do meu, eu acho, alguma coisa assim. E aí, Políticas Públicas de Extrafiscalidade. Primeiro teve um lançamento em São Paulo, no Congresso de Tributação e Gênero, e depois lançamos no final do ano aqui em Brasília, e aí ela vai falar melhor do que ninguém. Mas só para trazer o quanto, embora a gente tenha falado no início do programa, que é algo pouco difundido ainda, mas o quanto a gente já ganha. Em novembro vai ter o Congresso de Tributação e Gênero, esse ano vai ser em Belém. As inscrições ainda não começaram, mas desde já convido todo mundo para participar, eu pretendo ir. É realmente um momento de muita troca, de tratar realmente com pessoas que se interessam. É incrível o quanto eu recebo de mensagem de estudantes de direito que leram o livro, que estão interessados por causa do lançamento do ano passado, que foram ao congresso, compraram o livro. Então, é realmente muito emocionante participar desses eventos, ver o quanto está crescendo. E, além disso, temos artigos no Jota, artigos em outros livros. Então, são muitas frentes para que esse assunto consiga, de fato, alcançar a população nos seus mais variados níveis, sejam de estudantes, de professores, da própria sociedade, da população negra, das mulheres, enfim. Acho que temos conseguido, ainda temos um grande caminho, mas temos conseguido trilhar bem. Doutora Lana, seus comentários, por favor. Bom, Lorena trouxe aqui um histórico, né? O que eu acho sensacional é pensar que grande parte dessas mulheres que produziram esses livros, que são livros que se tornaram referências nos temas tributação, gênero e raça, elas são oriundas desse grupo de pesquisa
que nasceu na pandemia, literalmente. Ele nasce em maio de 2020 e mandou relatórios para o Congresso, fez análises, então, como eu dizia, das propostas de emenda constitucional, enfim. É um grupo que se reúne, que discute, é o grupo que sustenta o CONITEG, que é o Congresso Internacional de Tributação e Gênero. Então, quais as formas que as pessoas têm de se aprofundar nesse tema? Para além dos congressos, para além de todo o material que já existe, né, com esses livros e com os artigos, o que nós temos agora é uma produção maior, e aqui eu, Lorena, Fernanda, a gente já se inclui, que é em relação a gênero, raça e a reforma tributária. É o assunto que une agora tributaristas e estudiosas de gênero e raça. Eu acho importante, e aqui para finalizar, muito importante a gente saber que o direito tributário ele ganha uma nova perspectiva. Eu venho falando isso já há algum tempo, mas a reforma tributária, que eu chamo de revolução tributária, ela vem materializar isso. O direito tributário ele é composto especificamente por pessoas do Sudeste, homens hétero-brancos. Obviamente, pessoas que estão num grande espaço de privilégio. E o privilégio ele é invisível para quem o possui. Essa frase não é minha, é de um estudioso norte-americano. Mas vejam, é óbvio que esses estudiosos do direito tributário tradicional vão tentar manter o seu privilégio, vão tentar dizer que, olha lá, o direito tributário super neutro, nunca houve tributação, não é, de gênero ou de raça. Os números estão aí. Os estudos estão aí. Cabe a nós, nessa perspectiva de mudança, transformar também o direito tributário. Já não há mais espaço para aquele direito tributário ortodoxo, que só se empenhava em vender livros, e eu falo sempre sobre isso, sobre o academicismo estéril. Num país com 60 milhões de pessoas, mais de 60 milhões de pessoas consideradas pobres, o acadêmico, a acadêmica que não conversa com a população, que não tem um diálogo com a sociedade, não produz. Essa é é isso que eu penso. O academicismo estéril num país como o Brasil, ele não serve de nada. Então, a maneira como nós podemos nos aprofundar, para quem está começando a estudar, tem todo esse material, e para quem já está nesse caminho, é essa perspectiva de um direito tributário enquanto ferramenta de transformação social. É isso que eu acho que eu poderia contribuir. Obrigada, Regina. Excelentes considerações. Doutora Fernanda, por favor, algumas considerações da sua parte, para caminharmos para o fim do programa. Olha, doutora Regina, primeiro eu tenho que agradecer. Agradeço muito pela oportunidade de ouvi-las aqui hoje, ouvir a doutora Lorena, ouvir a doutora Lana, a doutora Regina. É uma oportunidade incrível de aprendizado mesmo. E que a gente tenha mais tempo para fazê-lo. São poucos, parece que a gente está sendo, de alguma forma, consumida pela rotina, de tal forma que nem sempre a gente para poder sentar e falar e refletir. Só foi possível tudo isso que foi feito, que a doutora Lorena expôs, que a doutora Lana expôs, todo esse movimento de tributação e gênero, que surge de um grupo de estudos, porque as mulheres superaram uma enormidade de obstáculos, uma enormidade de barreiras, se colocaram como prioridade, conseguiram enfim, ir muito contra a maré para se reunir, para escrever contra uma doutrina que não tinha menor interesse em falar sobre isso. Enfim, isso foi possível graças a momentos como esse, momentos em que a gente parou, olhou para a realidade, se viu como pertencente a ela, pensou o que a gente podia fazer para mudá-la. Então, é muito relevante que hoje a gente considere esses livros, que a gente leia essas mulheres, vamos ler mulheres, vamos ler pessoas negras, ler autores novos, autoras novas, ler novas perspectivas, discutir novas perspectivas. Um país, durante muitos anos, caminhando por diretrizes muito parecidas, foi incapaz de avançar tanto quanto tem avançado mais recentemente,
por conta dessa diversidade de pensamentos, porque é dessa diversidade de pensamentos que a democracia melhor vai se alimentar para promover aquilo que realmente interessa para o nosso cliente final, como disse a doutora Alana, que é a sociedade brasileira. Então, essa é a minha palavra final. Vamos ler, vamos conversar, vamos institucionalizar e trazer isso para as nossas instituições, porque é isso que vai mudar o nosso país. Muito obrigada, AGU. Muito obrigada, doutora Regina. Obrigada, doutora Fernanda. Por fim, doutora Lorena, suas considerações finais, por favor. Bom, também gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Cláudia, a doutora Gabriela pelo convite. Realmente foi um programa maravilhoso, estou muito emocionada. Eu que estive aqui ano passado, a Fernanda, no programa Mulheres Negras Trajetórias. Então, vir aqui mais uma vez, poder tratar de um tema mais técnico, demonstrar de fato o quanto a AGU tem se preocupado, quanto o Comitê de Diversidade e Inclusão tem se preocupado com essas pautas que são tão caras a gente. Então, de fato, estou muito emocionada de estar ao lado dessas mulheres inspiradoras. Em 2020, quando começou o início, a Lana lá nas lives da PGFN, a Fernanda, que foi quando eu tive esse maior contato. Hoje, estar aqui com elas, realmente, para mim, é uma inspiração muito grande. E fica a mensagem, como a Fernanda falou, dessa necessidade de ler essas mulheres, da união feminina, mas a gente conseguir também trazer os homens para essa discussão é muito importante também agora, principalmente com a reforma tributária. É essencial que o tema seja cada vez mais difundido e sempre me coloco à disposição caso alguém queira tirar alguma dúvida, queira discutir o tema. É realmente um grande prazer estar aqui hoje. Muito obrigada. E agora, por fim, as considerações da doutora Lana. Bom, doutora Regina, obrigada por essa mediação tão empática, não é, que nos deixou tão à vontade, tão confortáveis. Já se vão mais de 1 hora, não é, de programa. Doutora Cláudia Trindade, por quem eu sempre tive uma admiração gigantesca desde que entrei na carreira, ela sabe disso. Doutora Gabriela Brandão, muito obrigada. É muito interessante e importante que a AGU tenha pessoas como vocês à frente de um comitê de diversidade e inclusão. Olha do que estamos falando, não é? Uma AGU preocupada com diversidade e com inclusão. Doutora Fernanda, minha amiga querida, uma admiração enorme por você, pelo seu trabalho, pela sua garra, não é? Por toda a sua pesquisa. Doutora Lorena, minha amiga também, é uma alegria poder estar ao seu lado e participar desse tipo de evento. Não percamos essa vontade de transformação. Eu sei que é um caminho árduo, eu sei que é um caminho complexo, difícil, mas que a gente possa, aqui, entre nós, nos apoiarmos e encontrarmos apoio e acolhida também em outras mulheres que fazem questão de participar disso que a gente está chamando de responsabilidade social e de transformação social. Muito obrigada mais uma vez. Eu acredito que esse programa, e eu desejo, não é, vida longa ao Elas Conversam, vida longa ao Comitê de Diversidade e Inclusão, e que a gente possa trabalhar e ver repercutir esse programa muitas vezes. Obrigada. Acabamos de ouvir 3 ilustres procuradoras que, na verdade, vão muito além, né, da profissão. São mulheres que fazem a diferença no nosso dia a dia, que nos inspiram, que nos levam a uma reflexão muito profunda sobre onde estamos hoje e para onde queremos ir, aonde nós podemos chegar, qual é a nossa agenda, né? Então, nós temos que aplaudir aquelas que são as nossas precursoras e temos que aplaudir aquelas que agora estão carregando esse bastão, porque é isso que nós estamos fazendo, uma grande corrida de bastões, passando adiante essa mensagem. E fica aqui o meu profundo agradecimento, a minha gratidão eterna pela oportunidade de participar de um programa tão rico, tão importante, no momento em que nós estamos realmente passando por imensas transformações, não só no Brasil, mas no nosso mundo, um mundo globalizado.
ficam aqui os meus agradecimentos sinceros. E realmente um programa muito inspirador. Saio daqui mais feliz, muito grata, imensamente orgulhosa por tê-las ouvido neste dia. E eu espero que essa alegria, essa esperança de dias melhores também tenham contagiado o nosso público. Muitíssimo obrigada. Até a próxima.